Olá, Rose, boa noite, tudo bem?
bem. Só você aqui hoje? Parece que sim, hein? Essa galera estão curtindo o carnaval, hein? Eu pulei meu carnaval trabalhando. Eu estou do mesmo jeito, viu? Eu estou Ah, entre trabalho e assistindo as Olimpíadas de Inverno, que está muito legal. Você é louco, estou adorando. eu estou estudando, né? E trabalhando. É isso aí. Aí encontrei um curso muito bom de neurociência comportamental. Legal. Neurociência é tudo de bom, viu? Neurociência. Nossa, maravilhoso. Eu Falei, gosto de porque neurociência. eu não me contento em parar de estudar. Parece ser um vício nosso, né? Assim, eu vejo a necessidade de sempre estar estudando, me aprimorando, buscando mais conhecimento. E eu estou gostando muito porque eu estou entendendo como se formam as emoções, né? É isso, exato. A Legal. gente sabe como tratá-las. Agora eu quero saber como elas se formam. Muito bom. É isso aí. Já chegou o meu certificado de psicossomática, tá? Chegou? Ah, que Muito bom. Maravilha. bonito, muito bonito. Legal. Gratidão. Vamos para o próximo, né? É Nossa, PNL. agora será PNL. É o Depois do próximo. seguinte será o de mentor em PNL. Por favor, vamos embora. É isso Eu aí. quero só que, para mim, estudar. Esses dias eu falei para a Rose, né? Hum. Numa das últimas supervisões, eu falei para ela, falei, olha, pode ter certeza que todo o período que eu passei pela SCOPS, eu não lidei nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de vergonha em nenhum dos cursos. Pode perguntar para todos os professores que Só eu fui evolução. exemplar. Só evolução, Ela né? falou, graças a Deus, em tudo, no pagar, no assistir a aula, no comprometimento, no engajar. Eu falei, pode perguntar que eu me comportei muito bem, viu? Não precisa arrancar as minhas orelhas brincando com ela. Foi ótimo, ótimo. Que bom, Rose. Que bom que está gostando, viu? Eu quero muito que Muita você disciplina. faça, embora a gente não tenha data ainda, é o treinamento de alto impacto com o PNL, tá? A gente não tem data ainda, mas eu quero muito que você faça também. Mas eu quero, é só me avisar. É porque eu costumo dizer que esse treinamento é o melhor de mim, ou o melhor da PNL, dos dois, tá? É o que há de melhor na PNL e o que há de melhor em mim, tá? Que a gente dá nesse treinamento. Então, por isso que eu me sinto muito feliz em Hoje, ministrá-lo. sim, sim. Porque dá um É aquele que trabalho você fez. para organizar, Boa tão grande. noite, pessoal. Boa Boa noite, noite, Rail. seja bem-vinda. Tudo bom aí? Hoje eu estava estudando neurolinguística, né? Dentro. Eu falei, meu Só, Deus, está o aqui negócio aqueles que não, só estão aqui aqueles que não foram para o carnaval, hein? não é que nós Irailma. acreditamos. Irailma também não foi para o carnaval, pelo visto. Então, Eu detesto carnaval. Aliás, teve um são carnaval que nós dois, eu fomos não gosto juntas. mesmo. Tabuão, Hã? lembra? Hã? Hã? Teve um carnaval que nós duas estávamos juntas em Taboão da Serra, num acampamento para jovens. Acampamento, isso mesmo, lá no El Shaddai ainda. Olha Foi que uma legal. bagunça gostosa que a gente fez com a meninada. Foi. Ah, eu gostaria, assim, de o carnaval ser um retiro, assim, no meio do mato, sabe? Tudo de De bom. boa, Uma descansando. cachoeira, Isso, natureza, banho de rio. Gente, é o exato. meu sonho, meu Bem minha sonho. vibe. Pronto, bem minha Nós vibe. vamos fazer, a igreja vai fazer um retiro dia 17, 18 e 19 de setembro. Retiro de quê, especificamente? Nós vamos fazer, assim, uma espécie de confraternização. Ah, tá. Toda a Legal. igreja junta para almoçar e batemos papo à mesa. Ai, Hum, delícia. Comunhão. Exatamente. legal, legal. Vai ser Mas onde? é que lá tem piscina, tem salas de jogos, essas coisas a moçada gosta, né? Vamos. Gosto. Mas Mas até a essa gente moçada gosta. não, nós também gostamos. A gente também gosta. Eu não sei jogar nada. Né? A única coisa que eu jogo é vôlei, porque Deus me abençoou com esse tamanho todo, tinha que servir de alguma De coisa. alguma Né? coisa, né? Além de pegar as coisas em cima que ninguém pega, né? Mas, assim, eu evito jogar vôlei porque eu não posso tomar bolada no rosto. Eu fiz 4 cirurgias desse lado e uma aqui. Né? Eu tive descolamento de retina, né? Então, por isso tive estrabismo severo. Aí, então, eu evito tomar pancada desse lado porque eu sei que não posso. Foram Uhum. algumas cirurgias, né?
Eu jogo dama, trilha, Não, em 21, jogo eu só gosto mesmo de baralho ou daquele. Qual é daquele jogo, gente, que tá. Uno, do Uno. Eu gosto Uno. do Uno. Uno é o Ontem eu que eu estava mais. jogando, ontem eu tava jogando Uno com meus netos, os É, né? de Mas eu 8. jogo queimada, eu jogo vôlei, jogo futebol também, e não tô nem aí. Ah, que legal. Não, Eles, essa parte eu não aguento, não, futebol, não. Ainda tenho disposição para isso, não. Ah, eu não, fico no gol. Pronto, acho que goleiro daria certo, eu ser goleiro, mas para ficar correndo lá para cá. para mim Não, também não dá, não, hein? Eu sou mais do. Né? Tenta no gol, professor. Tenta no gol. no gol pode ser mais fácil. Então É, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje, vamos oficialmente. embora. Boa noite a todos Ah, o vocês. Jadson tá trabalhando, viu? Quem? O Jadson. Já está trabalhando? Tá. Uhum. Mandou até foto uniformizado. Eita, mas já ficou encarregado de fazer indução hoje, não foi? Pois foi, mas acho que não vai rolar, que ele falou que está impraticável para ele. Eita, se tivesse avisado antes, rapaz. Algum de vocês pode fazer a indução de hoje? Eu não tenho condições de fazer hoje, não, porque eu já saí, cheguei agora. É, né? Tá É, certo, tranquilo. Beleza. Bom, se até o final da aula alguém tivesse condições de fazer, é só ler, gente. É só ler aquela indução e pronto. Que tá lá, tá pronto no script, tá pronto na apostila, foi enviado para o grupo. Se não, não tem problema, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre quebra de estado. Gente, quebra de estado é uma técnica importantíssima da programação neurolinguística, porque ela trabalha a migração entre um estado emocional para o outro, tá? Faz a pessoa sair de uma questão, uma condição emocional e ir para outra condição. Pode ser uma condição feliz, alegre, ou pode ser para uma condição triste, né? Ou uma questão dolorosa, se for para enfrentar alguma coisa. Então, essa migração ela é importante a gente fazer para que a gente alcance o resultado em determinadas áreas, né? Um exemplo, se você vai trabalhar ali com um grupo de pessoas e você quer que elas enfrentem alguma questão emocional mal resolvida do passado, aí elas enfrentam através de uma indução, tá, que é feita, que às vezes a indução é um pouco dolorosa, de você enfrentar uma dor, uma questão e tudo mais, mas aí quando essa pessoa voltar, né, dessa indução, é preciso quebrar o estado emocional dela, para que ela não fique presa naquilo, entende? Então, todas as vezes que você tem o objetivo de fazer com que a pessoa saia do estado emocional e migre para outro, o nome disso é quebra de estado. Então, tanto de alegria para ir para uma tristeza, como tristeza para ir para uma alegria, quanto de uma tensão para ir para uma calma, de uma euforia para ir para uma tranquilidade, ou de uma tranquilidade para você levar para a euforia. Então, você vai ter condições, né, de fazer com que as pessoas mudem, digamos assim, de lugares emocionalmente falando, entende? E aí, dentro desse processo aí, faz com que cada um possa alcançar o resultado que você espera para fazer determinada ação. Um exemplo, aconteceu uma vez de eu estar no consultório e uma paciente ela foi para análise, tá? Normalmente, com ela sempre ia para análise. E aí, só um minutinho. Só que ela chegou lá em uma crise de pânico. Eu não lembro muito bem, parece que ela estava no trânsito e aconteceu alguma coisa lá no trânsito, sabe? E que deixou ela em pânico. Então ela chegou toda se tremendo no consultório, né, com essa crise de pânico, eufórica, se tremendo toda. E aí eu fiz apenas uma quebra de estado, ou seja, aquela sessão ali, ela não foi destinada à psicoterapia, né? Mas sim a uma quebra de estado que eu fiz com ela. Então, a quebra de estado ela pode ser feita de diversas formas, em vários caminhos, né? Em diversas ocasiões. Então, é justamente sobre esse assunto que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Então, vamos lá. Quando usar quebra de estado? Vou explicar aqui cada um dos momentos que você pode utilizar, tá bom? Preste bem atenção na aula, porque a apostila ficada para você não está em detalhes como está aqui na aula. Bom, primeiro, né? Uma pessoa está triste, né? Se essa pessoa está numa condição de tristeza, durante uma mentoria, uma sessão ali que você está realizando,
você vai levá-la a uma condição de alegria, beleza? Aqueles que estão chegando agora, que entrou um bocado de gente agora de uma vez só, o assunto de hoje é sobre quebra de estado, tá? Como migrar de um estado emocional para outro estado emocional. Então, vamos lá. Como é que pode ser usado? A pessoa está triste, você coloca ela no estado de alegria, né? Ou, digamos, você está com uma pessoa no voo, no avião, e a pessoa do teu lado está numa crise de pânico, naquele momento, né? Por medo de altura, ou qualquer coisa semelhante. Só um minutinho, gente. Deixa eu aumentar a ventilação do ar-condicionado aqui, porque eu estou aqui no escritório da minha casa, mas está um calor tão grande que, meu Deus do céu. Só um segundinho. Nunca vi um negócio desse. Estou suando aqui. Mesmo com o ar-condicionado aqui no mínimo. Bom, então a pessoa está em pânico, ela está mal por alguma questão, então você vai ajudar ela a sair daquilo, entende? E também quando a pessoa está muito nervosa, quantos de nós, isso aí é uma coisa importante, quantos de nós nos deparamos com situações, né, em que alguém ficou nervoso, ou nós mesmos ficamos nervosos diante daquilo, entende? Então a gente vai fazer essa quebra de estado da pessoa, naquele momento. E também, né, em situação de pânico, né, a pessoa, por exemplo, por alguma questão, alguma situação, ela entrou em pânico naquele momento. Então você faz uma quebra de estado também. Ela pode ser usada também em situações vexatórias, né? Ou seja, alguém ali do grupo falou alguma bobagem, né? E aí deixou aquela pessoa desconcertada, entende? Eu tenho, por exemplo, uma prima, não tinha, né? Ela faleceu, essa minha prima. É uma prima que, meu Deus, ela acho que ela não tinha noção da realidade, só pode. Porque ela sempre, numa conversa de família, né? Ela sempre colocava as pessoas em situações vexatórias. Ela falava algo do passado, sabe? Ela ia escavacar algo do passado ali e trazia naquele momento, né? Ou ela pegava alguém que estava ali e exaltava demais aquela pessoa. Era uma coisa assim fora de sério, tá bom? Então, com isso, essas pessoas acabam constrangendo outras. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma quebra de estado naquela conversa com a pessoa, para poder ela mudar a conversa, mudar o diálogo, entende? E não constranger mais o outro. Isso aí foi algo que eu já fiz em diversas circunstâncias. E eu achava interessante que a minha mãe era um expert nisso aí, minha mãe. Era coisa incrível. Toda vez que ela percebia que alguém estava, nem se conhecer PNL, toda vez que ela percebia que alguém estava sendo ridicularizado, constrangido ali naquele meio, ela fazia uma quebra de estado. Só que ela não sabia que era quebra de estado, né? Só que, gente, uma coisa que é importante vocês entenderem, como eu sempre digo, a PNL, ela existia. Todos nós temos a PNL dentro de nós. Tá? Só que a PNL são o quê? Recursos internos. E aí, a cada vez que eu estou ensinando alguma coisa, na verdade, eu não estou ensinando. Eu estou fazendo que vocês aprimorem um recurso que você já possui. Então, vai acontecer várias coisas de eu falar aqui, como em outras aulas, falar, eu já sabia, já sabia. Porque inconscientemente nós já sabíamos. Só que nós estamos agora aprimorando esses recursos e identificando eles. Primeiro identificando, depois aprimorando. Beleza? Por isso que eu digo que a minha mãe tinha esse recurso, né, que ela fazia isso tranquilamente. Minha mãe gostava de ver ninguém passando por situações vexatórias. Entende? Então, pessoas que fazem drama numa determinada situação, determinadas circunstâncias, né? Ou então pessoas que estão no curso, por exemplo, um curso aqui como esse, que fala alguma coisa que constrange outra, sabe? Que faz perguntas, às vezes, indelicadas, ou pontuações infelizes. Então, essas pessoas é importante que a gente faça uma quebra de estado. Só que a pessoa não vai perceber que é uma quebra de estado, compreende? A gente faz ali tranquilamente, mas não faz com que ela perceba. E também reuniões conflituosas, gente. Isso é de suma importância, reuniões conflituosas. Por quê? Às vezes a gente está ali numa reunião para debater algum assunto, né? E aí alguém faz alguma pontuação que não é legal, né? Alguém coloca alguma situação que é constrangedora, né? Que vai ridicularizar alguém,
o que vai deixar alguém em maus lençóis, né? O que vai apontar o erro de pessoas. Então, é bem desafiante isso aí. Quantos de nós, isso já aconteceu comigo já, tá? Quantos de nós já estivemos em reuniões e que, de alguma forma, nós nos sentimos ou ridicularizados, ou constrangidos, ou confrontados. E aquilo não é legal, entende? Por isso que todo líder, ele precisa fazer a formação em PNL, gente. Porque ele vai passar a ter habilidades de liderança fantásticas, que vai fazer com que ele cresça cada vez mais como líder, entende? Porque talvez há 20 anos atrás, o perfil do líder era aquele que era sisudo, carrancudo, né? Grosseiro, enfim, e hoje não. O líder é aquele que é flexível, entende? É aquele que sabe contornar as situações para que a coisa ande, entendeu? Ele não bate de frente com ninguém. Então, a PNL, ela é, de certa forma, uma parte que influencia muito na capacidade de liderança. Eu não sei, gente, tem uma fábrica de carro, tá? Que estava exigindo pessoas com formação em PNL, não sei se era Ford, tá? Para assumir gerências de concessionárias, tá? Então, eles pediam, toda vez que abriam uma franquia, pediam que o gerente daquela fábrica pudesse fazer um curso de PNL. Dentro do curso de PNL, outros, né? É tanto que a própria fábrica já tinha um curso de PNL dela, entende? Que aí as pessoas assistiam aquele curso. É que nem, por exemplo, na Gol. Na Gol, para você entrar na Gol, eu falo porque um amigo meu entrou agora, ele teve que fazer tanto curso online, tanto curso, tudo pronto da Gol, que já tem, e alguns treinamentos presenciais. Então, ele foi para São Paulo fazer esse treinamento lá, tudo pela Gol. Então, eu não lembro qual foi a concessionária, tá? Não lembro qual é a marca de carro que faz essa exigência. Então, justamente porque sabe que a pessoa que tem a formação em PNL vai ser um excelente líder, tá? Ele vai lidar melhor com as pessoas no dia a dia, porque a PNL está muito ligada à comunicação e ao relacionamento das pessoas. Comunicação, relacionamento e programação mental. Então, se eu pudesse resumir a PNL, seria isto. Então, imagine se nós pudéssemos, né, conduzir uma reunião maravilhosamente bem, a ponto de, mesmo que eu tenha que falar de situações que são aparentemente dolorosas para algumas pessoas, eu falo de uma forma tão sutil, tão tranquila, que aquelas pessoas não vão se incomodar, entendeu? Não vão se sentir magoadas com aquilo. Fazenda, o seu áudio está aberto. Se puder fechar, eu agradeço, por gentileza. A não ser que você vai falar alguma coisa. Gratidão. Outras situações aqui que você pode utilizar, né? Isso aqui é o que eu mais quero ensinar para vocês. É o seguinte: durante uma palestra, um treinamento que a gente vem administrar, né? Às vezes, o curso, a gente precisa fazer, em vários momentos, essas quebras de estados. Porque muitas vezes, olha só, isso aí já aconteceu comigo. Hoje não acontece mais não, mas já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Tem alunos que fazem questão de confrontar o instrutor. Tá? Então, eu já tive, diante de muitas aulas presenciais, nas aulas online nunca aconteceu não, mas nas aulas presenciais já aconteceu, já tempos atrás. Então, tem alunos que parece que vão para a sala de aula com uma missão. Tá? Eu vou constranger o professor. Então, fica fazendo perguntas ou fazendo pontuações que muitas vezes são indelicadas, entende? Então, se não fosse a quebra de estado para contornar a situação, fica aquele clima pesado naquele ambiente. Outra coisa também que eu nem coloquei aqui, mas já eu entro nesse assunto novamente. Deixa eu só falar outro assunto aqui. A quebra de estado também pode ser utilizada entre casais. Casais estão brigados, né? Tá, um vira a cara para um lado, outro vira a cara para o outro. Uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: todas as vezes que você se desentender com alguém, ou alguém se desentender com você, tá? De uma certa forma, aquele que tem mais conhecimento é o que tem a responsabilidade de lidar, de contornar aquela situação. Entende? Porque às vezes o outro não sabe, porque ele não tem recursos para isso, né? Recursos, estou falando, conscientes, né? Estão todos lá no inconsciente. Mas aqueles que têm mais informação,
como vocês estão tendo, fazendo essa formação aqui PNL, vocês têm muito mais recursos no consciente do que aquelas pessoas. Então, por isso que, para muito conhecimento, vem também grandes responsabilidades. Então, todas as vezes que nós submetemos a questões que são desafiadoras, nós é que temos essa responsabilidade de, pelo menos, dar o primeiro passo para resolver aquela questão. Dar o primeiro passo. Se o outro não quiser, não tem problema. É uma questão dele. Mas eu fiz a minha parte. Compreende? Então, é disso que nós estamos falando, né? Dessa questão de nós resolver esses conflitos com outras pessoas. Agora, vamos voltar aqui para a sala de aula. Então, durante a sala de aula, além de nós usarmos a quebra de estado quando pessoas colocarem pontuações indelicadas, né, ou até nós mesmos falarmos coisas indelicadas, que às vezes saem ali rapidamente, a gente nem percebe, a gente tem que saber contornar aquilo. Porque senão vai ficar um clima muito pesado. E esse clima, ele vai trazer uma situação bem dolorosa. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Estava acontecendo acho que na turma 23 de PNL, vocês estão agora na 30ª turma. Na aula presencial vai ter uma dinâmica, tá? Uma dinâmica lá que é bem... enfrentar alguns medos, digamos assim. E com isto, né, nessa dinâmica, uma aluna, ela entrou em estado, né? Ela entrou em uma crise nervosa naquele momento. Por conta dessa dinâmica. Né? Eu não vou falar qual para poder vocês não perder a surpresa. Ela entrou nessa crise nervosa e tudo mais. E com isto, ela ficou com muita raiva de mim. Gente, essa menina ficou com tanta raiva de mim que quando tem os intervalos que ela voltava para a sala, ela voltava com a cara tão fechada que ela olhava para o lado, mas ela não olhava para mim, que estava na frente. Ela ficava cara assim, ó. Isso eu calibrando ela, a aula todinha, calibrando. Então, ela olhando para o lado, entendeu? Beleza. E não fazia contato visual comigo. Então, imagina uma pessoa que está sentada de frente para você, mas não olha para você, olha para o lado. E cara fechada com raiva. E foi aí que, né, essa pessoa estava com todo esse comportamento, ela trouxe um clima tão pesado para a sala de aula, mas a gente estava tão pesado que até eu estava entrando naquela energia daquela pessoa, por conta do estado emocional que ela estava. Porque ela é o tipo de pessoa que tudo para ela é 880, ela não tem um ponto de equilíbrio, entende? Ou é de mais ou é de menos, né? Então tudo ela potencializa. Aí, beleza. Quando foi no intervalo, aí eu fui conversar com ela, tá? Explicar o propósito da situação, da dinâmica e tudo mais, conversei com ela, e aí eu fiz uma quebra de estado com ela. Ao fazer uma quebra de estado, beleza, deu tudo certo. Isso foi no intervalo, nem comi nesse dia, no intervalo, né? Porque eu estava conversando com ela. Acho que nem ela também comeu. Quando terminou o intervalo, que voltaram para a sala, gente, até o semblante dela mudou. Eu calibrei ela, né? Calibragem, então, até o semblante dela mudou. Voltou assim a paz a reinar. Parece que tirou um peso de cima ali do grupo. Compreende? Então, em quantas situações, né, torna aquele ambiente pesado, né, torna aquela conversa pesada, torna aquela pessoa pesada, né, pesada emocionalmente falando. Então, por isso que nós precisamos quebrar esses estados. Né? Bom, então, eu vou dar aqui um exemplo de quebra de estado para vocês. Eu vou fazer aqui uma breve indução, né, para a quebra de estado. Então, eu gosto que você sentasse aí, por gentileza, né, e todo sentado pudesse abrir a câmera de vocês, tá bom? Vocês podem abrir a câmera? Por que abrir a câmera? Porque eu preciso calibrar vocês, tá bom? Então, por isso que a câmera é essencial, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma indução com vocês, eu vou colocar vocês em um estado e depois eu vou mudar o estado emocional de vocês, tranquilo? Então, eu vou fazer uma quebra de estado com indução hipnótica. É coisa simples. Beleza? Vamos lá, então. Nesse momento, eu convido todos vocês a fecharem os olhos. Isso. Feche os olhos. Momento. Feche os olhos. Isso.
Respire. Eu convido você agora a baixar a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Eu convido você agora a pensar em um momento triste de sua vida. Um momento difícil. Um momento desafiador. Quais os sentimentos que vêm à tona? Qual a sensação que vem dentro de você nesse momento? Sinta por alguns instantes esse sentimento de forma moderada. Sintam de forma moderada. Agora, respire profundamente e no seu tempo você abre os seus olhos e levante a cabeça. Eu coloquei vocês agora em um estado parcial de tristeza. Então eu vou fazer agora o que? A aplicação de uma quebra de estado. Ou seja, eu vou fazer com que você saia desse estado agora, tá bom? Neste momento, feche os seus olhos novamente. Isso. E levante a sua cabeça. Isso. Respire profundamente. Eu convido você agora a fazer uma grande viagem. Talvez a viagem para o melhor momento de sua vida. Isso, viaje agora, se transporte para aquele momento incrível de felicidade tremenda que você vivenciou. Muito bem. Isso. Se transporte agora e se ponha dentro desse momento e dê um leve sorriso no seu rosto. Isso. Veja cada instante, cada detalhe. Vivencie esse momento de alegria da sua vida. Agora observe esse sentimento que gerou dentro de você. Esse sentimento de alegria, de felicidade, de estar vivenciando essa sensação. E eu convido você agora a potencializar esse sentimento 10 vezes mais. Isso, faça com essa alegria. Se multiplique 10 vezes mais. Agora, essa alegria dentro de você, ela expande 30 vezes mais. E agora, 50 vezes mais. Muito bem. E vamos agora atingir o ápice dela para 100 vezes mais. Sinta essa alegria. Dê um sorriso no seu rosto. Essa alegria toma conta de cada célula sua, de cada parte de você. Respire profundamente agora. Isso. E em seu tempo, trazendo essa sensação profunda dentro de si mesmo, abra os seus olhos. Muito bem, meus queridos. Eu fiz essa experiência, quebra de estado, com vocês. E a minha pergunta é: vocês conseguiram sentir as duas e migrar do estado de tristeza para alegria? Alguém pode dar o depoimento para a gente? Perfeitamente isso. O estado de tristeza para o estado de alegria. Conseguiu muito bem migrar, não foi? Sim. Alguém mais? Poderia trazer para a gente aí como foi essa mudança, se teve essa mudança? Eu dormi.
Dormiu, foi? Tá cansado, foi? Sei que eu viajei, aí dormi. Eita! Então, ótimo. Tomara que tenha dormido na indução alegre, tá? Não na indução triste. Fui na Indução Alegre. Certo, beleza. Quem mais, pessoal? Conseguiu sentir essa mudança da tristeza para a alegria? Olha, ninguém mais sentiu. Professor, vou ser sincera, eu não senti nada, nem tristeza, nem alegria, nem nada, eu fiquei normal. Não tem problema, é porque, de certa forma, você não se permitiu entrar no estado, entendeu? Tá tudo Ah, certo. mas eu tentei, hein? Oi? Eu tentei até, eu fechei os olhos, falei tudo que você falou, mas Você não viu deu a nada. cena? Que cena? Eu não tive cena nenhuma. Gente do Visualizar a céu. cena do momento triste e depois visualizar a cena do momento alegre. Então, em momentos tristes, eu não lembro. Não aconteceu nada. Por isso que você não entrou num estado de tristeza, porque você não lembrou de nenhuma informação triste da tua vida, entendeu? Então, Tá tudo bem. Se não lembrou de alguma coisa triste, tá tudo certo, não tem problema. A grande tá questão bom, aqui é daqueles que vivenciaram uma experiência triste e outros que vivenciaram uma experiência feliz, entendeu? tá Para ver bom. essa migração de uma coisa para outra. Uhum, tá bom. Bom, queridos, então, esse processo aí, né, da quebra de estado, é que justamente é uma das que eu fiz agora, principalmente quando era feita em público, ok? Então, eu vou falar agora alguns tipos de quebra de estados. Essa quebra de estado com indução é uma das, mas existem outras formas, viu? Gente, lembrando que a aula de hoje vai ser, como é feriado de carnaval, né? Hoje eu vou dar só um conteúdo que é quebra de estado e logo a gente encerra. Então, daqui a 30 minutinhos, acho que a gente está encerrando já, tá bom? Bom, vamos lá. Quais são as formas de mudar de estado, né? Durante uma conversa, por exemplo. Durante uma conversa. Através do quê? Mudar de assunto sutilmente. Ou seja, a pessoa está ali, está no assunto chato, sabe? Está algo pesado, enfim, né? Não tá muito legal. A gente muda de assunto sutilmente. Por exemplo, tem uma amiga, né, que ela está esses dias na Índia, né? E ela falou para mim hoje, que ela está lá com dois amigos dela. Ela falou: Ô, Rafael, tá tão chato aqui, assim, tá tão desafiador, porque esses dois amigos, né, ficam reclamando o tempo todo. Ah, que indiano quer explorar. Ah, que aqui é tudo desse jeito. Ah, que o negócio é desorganizado. Entendeu? Então fica reclamando o tempo todo. Então, essa pessoa pode fazer uma quebra de estado dessas pessoas, entendeu? Para que ela saia desse estado de reclamação e entre no estado de gratidão, né? Levando em conta que é a cultura deles, que é o jeito deles, dos indianos, como nós temos o nosso jeito. Talvez, um exemplo, talvez o inglês chegue aqui e fale: nossa, esse pessoal brasileiro são muito pegajosos. Ele chega na gente abraçando e beijando, sabe? E são muito entrão na vida da gente, porque os ingleses são bem frios, bem contidos. Então, talvez também ele reclame da nossa cultura, né? Como a gente também pode achar diferente a cultura da Inglaterra. Chega lá e fala: esse pessoal tão frio, nossa, esse pessoal muito na dele, reservado, entende? Então, para que não fique aquele clima chato na viagem, né, essa minha amiga poderia fazer essa quebra de estado, entendeu? Desses amigos que foram com ela, né? Para não ficar aquela coisa chata na viagem. Então, pronto, um deles é mudar para um assunto que seja um assunto alegre, um assunto bom, um assunto feliz, né? Um assunto legal. Por exemplo, fulano, você lembra... digamos que a pessoa está falando coisa ruim ali, que constrangeu o grupo, que está deixando muito mal ali. Fulano, você lembra daquela viagem que a gente fez maravilhosa para tal local? Cicrando, você lembra no dia que eu passei no Enem, né? Você lembra no dia em que você foi me encontrar em tal local? Nossa, como foi divertido aquele dia, como foi engraçado, como foi interessante. Então, é mudar de assunto, sabe? Para levar a pessoa para um assunto mais alegre, mais feliz. Lembre-se, nós, como programadores de neurolinguística, para a gente programar a mente da pessoa, não precisa
feche os olhos nesse momento, relaxe. Não, a gente programa a mente conversando com ela sem que ela perceba. Então, a quebra de estado é uma das formas de programar a mente da pessoa para que ela sinta um estado de alegria naquele momento, em que está sendo constrangedor e delicado, triste, né, doloroso emocionalmente, compreende? Beleza. Com isso, você conta, né? Olha, o que você acha de a gente já tá naquele restaurante que tem tal local que é bem legal, bem maravilhoso. Eu ouvi falar, eu tive boas recomendações daquele local. Ou seja, o assunto tá pesado ali, mas aí você insere esse outro assunto, entende? Então, é uma quebra de estado. Você pode também fazer uma pergunta agradável, né? Ah, fulano, e aí? E o seu dia foi bom? Né? Fulano, quantos filhos você tem? Me fala um pouco sobre seus filhos. Porque filho, por exemplo, olha só, na maioria das vezes, tá? Filho sempre remete a orgulho e a felicidade. Os pais amam falar sobre seus filhos. É uma coisa incrível. Então, se começar a puxar assunto de filho, nossa, aí vai puxando ali, e aí a pessoa se empolga e vai falando sobre os filhos. Isso se tiver um bom relacionamento com os filhos, né? Se não tiver, então, aí vai ser pior. Vai ser uma quebra de estado para o negativo e não para o positivo. Ah, me fala aí sobre seus filhos, como é que eles são, o que eles trabalham, me conta aí um pouquinho deles. Né? É uma pergunta que você está fazendo para quebrar o estado. Ah, o que você gosta de fazer nas horas vagas, né? Para se divertir? O que você curte fazer? Mas é lógico que vai entrar sutilmente, viu, gente? Lembre-se. Qual foi a melhor viagem de sua vida, né? Que você já fez? Também. Aí, vamos agora. Eu vou fazer aqui um monólogo, né? Para como é que entra sutilmente nisso aí, tá bom? Digamos que a pessoa está lá reclamando não. A pessoa está lá, deixa eu dar aqui um exemplo. A pessoa está lá falando o seguinte, olha, estou tentando trazer aqui um caso na minha mente para poder fazer a quebra de estado, viu, gente? Acho que como hoje é meio que quase que um feriado, a mente fica meio que stand-by. Bom, Professor, oi? o recurso está dentro de você. O recurso está dentro de mim, é isso aí. Gostei. Então, vamos lá. Digamos que está uma situação constrangedora com o meu funcionário, tá bom? Com o Theo que trabalha comigo. Então, digamos que em algum momento eu fui falar alguma coisa para o Theo, ou o Theo pediu uma folga, né? E aí eu não dei essa folga para ele, está chateado. Então, eu calibrei, né, que ele está chateado comigo, está com a cara emburrada, entende? Aí eu chego até ele, oi, Theo, rapaz, e aí, cara, como é que vai ser teu carnaval? Vai curtir, vai aproveitar, vai passear, né? Tem algum plano para esse carnaval? Entende? Então eu vou falando algo que seja bom. E aí, Theo, rapaz, me diz uma coisa, menino. Aquela viagem que você fez com teus filhos, né? Que foi para onde? Para Belo Horizonte, né? Para Minas Gerais. Como foi, rapaz, aquela viagem? Então aí eu induzindo ele a isso aí, a relembrar momentos bons, entende? Ou eu posso, durante um diálogo, mudar sutilmente. Vou dar um exemplo. Diga que eu estou conversando com o Theo. E aí o Theo, Rafael, você poderia me dar uma folga na segunda-feira, até você tal carnaval, porque eu quero sair, tal. E aí eu sei que eu não posso dar essa folga. Por quê? Não posso dar. Porque é um dia que vai ter vários trabalhos. Entendeu? Aí eu não posso, de alguma forma. E aí eu digo, Theo, infelizmente eu não posso dar essa folga e tudo mais, porque você sabe que toda segunda-feira é o dia que mais a gente trabalha, que tem isso e isso para se fazer, não tem como deixar para depois, tá? Aí, Theo, tá bom, é um jeito, fazer o quê, né? Tá bom, também. Aí eu percebo, através da calibragem, que aquele diálogo tá pesado, ele tá meio emburrado, entendeu? Aí eu vou quebrando o estado, como? Theo, mas olha, beleza, eu não posso te dar segunda-feira, tá? Mas veja outro dia, tá? Que você possa colocar, encaixar, tá bom? Eu sei que você tá querendo viajar, né, rapaz, tua família. Até porque eu vi que aquela viagem que você fez para Belo Horizonte foi maravilhosa. Aí eu tenho que linkar o assunto com aquilo que é bom, né? Rapaz, eu sei que você quer estar com sua família, né?
Até porque nasceu um filho seu esses dias, né? Ô, rapaz, eu não fui visitar o seu filho. Como é que ele é? Me conta aí, mostra a foto dele, seu filho que nasceu. Ele vai mostrar. E pronto, eu já quebrei o estado do TEL. Entende? Então, o que acontece? Quando se remete a algum assunto que seja bom, aí a pessoa sai daquele estado. Compreende? Você pode também falar algo engraçado, contar alguma piada, alguma brincadeira, né? Você pode também fazer uma confusão mental nela, tá bom? Ei, o que você almoçou amanhã? Aí ela traz uma confusão mental para sair daquele estado ou gastar energia para entender o que você perguntou. Entendeu? Como, Rafael? Digamos que você está conversando com eu estou conversando com minha esposa, um exemplo, estou conversando com minha esposa. Aí, estamos falando sobre o relacionamento, entendeu? Que está desgastado, não sei o quê, sabe? E eu percebo que ela está armada, que ela está muito mal com aquela situação, entende? Aquela conversa está pesada, e eu, do nada, eu tiro essa. Me diga uma coisa, foi que tu almoçou na quinta-feira da semana passada? Gente, é um assunto que não tem nada a ver com nada, entende? Mas nesse momento vai ter uma confusão mental tão grande de diversas formas. Primeiro, para tentar entender porque eu fiz uma pergunta desconexa com o assunto. E segundo, para lembrar o que ela comeu na quinta-feira passada, no almoço. Então a mente vai dar um curto-circuito naquele momento. Então, nesse momento aí, ele é importante. Por quê? Porque a mente vai desconstruir aquela emoção dolorosa. Aí você vai perguntar, por que você está perguntando isso? Não, só passou na minha cabeça perguntar porque você almoçou na quinta-feira passada. Não tem nada a ver. A pessoa diga, não tem nada a ver com o que eu estou conversando. Eu sei que não tem nada a ver, mas se eu quero saber, você que almoçou? Me diga só isso. Então, naquele momento, a mente é como se as emoções negativas, elas se fragmentassem todinha, porque a pessoa dedicou a toda a energia mental dela, que estava acionada para as dores emocionais, e aí a mente agora dedicou a energia dela para outra coisa, que é para entender o que está acontecendo naquele momento, porque ela não entendeu aquela pergunta do nada, e ainda tem que lembrar do que aconteceu na semana passada. Entende? Então é um quebra de estado incrível. Você pode também perguntar qual o seu nome traz para frente. Gente, no meio do nada, pode perguntar, ô fulano, qual o seu nome traz para frente? Ou então no grupo de pessoas ali, né? Tem alguém que está constrangendo ali o grupo, falando alguma coisa assim dolorosa e tudo mais. Eu tenho um colega, gente, esse colega, ele adora se enterrar defunto. É uma coisa incrível. A gente está no meio assim, de amigos, e ele traz situações de outros amigos de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, sabe? Coisas difíceis que aconteceram. Eu não sei o que passa pela cabeça dele fazer aquilo. E aí eu faço uma quebra de estado nele, entendeu? Aí eu posso dizer, ô fulano, me diga uma coisa, no meio da conversa, que tem nada a ver, como é que teu nome traz para frente? Diz aí para mim, pra gente ouvir. Aí a pessoa, hã? Disse o nome para frente, o que tem a ver? Não, só diga aí. No momento que a pessoa começa a desviar a atenção dela para essa brincadeira aí que foi feita, essa anedota, essa piada aí que foi feita, essa dinâmica, né? Ela vai desconstruir toda a tristeza daquele grupo. Porque aquele assunto que era constrangedor, as pessoas começam a rir dela, que ela vai errar em falar o nome dela que faz pra frente. Pode ser que ela erre. Entende? Então vai desconstruir. Aí você pode perguntar, como você vai sair daqui para chegar onde estamos? Ou seja, no meio do nada, você pergunta, como você vai fazer para sair daqui para chegarmos aonde estamos? Gente, dá um nó na cabeça, né? Ou você pode contar uma piada, tá? Ou algo engraçado que aconteceu com você. Enfim, do meio do nada, viu? A quebra de estado também, ela pode ser utilizada também em palestras, cursos e treinamentos, né? Então, aqui é preciso manter a atenção do público o tempo todo em você, tá bom? Só que, às vezes, a pessoa fica ali cansa, assistindo aquilo hora por hora, entende? E você percebe que as pessoas, às vezes, vai desviando o seu pensamento, ela vai
pensando em outras coisas, desviando a atenção, ela começa a mexer no celular, né? E você percebe pela calibragem que você está fazendo do público, que ela não está muito afim ali, ou não está muito ligada naquela conversa, naquele assunto está sendo ministrado na aula, no curso. Então é preciso fazer uma quebra de estado. Eu faço bastante isso nas aulas presenciais, entende? Então, quando o aluno fica conversando muito tempo com o outro, né? Então, para isso, eu preciso quebrar o estado para trazer as pessoas de volta para a aula, entende? Porque elas estão na casa dela, mentalmente, estão no boleto, tem que pagar amanhã, estão no celular, estão em outras coisas. Então, durante a aula, eu preciso promover vários tipos de atividades verbais, né, para que essas pessoas voltem para a aula. Então, quais são essas atividades verbais? Eu posso, por exemplo, utilizar a voz ativa ou a voz passiva, né, que nem vocês aprenderam já, né, em algumas aulas aí atrás, na aula de indução hipnótica. Então, como é que você pode fazer isso aí? Digamos, você está falando um assunto. Vamos abrir aqui um aspas, né? Digamos que eu estou ministrando aqui uma palestra sobre inteligência emocional. Vamos lá. Então, pessoal, é importante vocês compreenderem que a inteligência emocional, ela trabalha com as 4 emoções básicas: medo, raiva, alegria e tristeza. E o grande desafio é que a maioria das pessoas estão com as suas emoções desequilibradas. Mas para que isso aconteça, mas isso acontece por quê? Porque elas não sabem o nível de emoção que elas precisam estar na sua vida para lidar com certas situações. Um exemplo que eu dou para vocês é que muitas vezes elas têm raiva da outra pessoa, em vez de dedicar toda a energia da raiva para crescer profissionalmente. Então, elas estão dedicando a energia da raiva para coisas que não são úteis na vida dela. Então, fecha aqui o aspas, tá, gente? Então, gente, pode observar que essa oscilação de voz é como se ela colocasse negrito ou sublinhasse, né, as principais frases daquilo que eu estou falando em público. Compreende? Então, essa mudança faz uma quebra de estado das pessoas, para que ela se volte para a aula que está sendo ministrada. Ou, às vezes, também, eu faço o quê? Dou um grande susto na pessoa, né? Do nada, eu estou falando, volta aqui o assunto, vamos abrir o aspa novamente. Então, vocês entenderam, né, que a inteligência emocional nada mais é do que você transferir a energia de um sentimento para outro sentimento, entendeu? E aí eu dou esse grito. Com isso, na hora ela se assusta. Quando ela se assusta, ela sai do transe que ela está, dos pensamentos, porque o nosso pensamento induz ao transe também. A gente fica tão preocupado com as coisas, ou ansioso com alguma coisa, e a gente sai por alguns instantes daquela aula. Então, na hora desse grito, a pessoa volta. Entende? Então, é uma das formas de ser feita ali na sala. Quebra de estado de uma técnica da PNL. Pronto, gente. É o seguinte. Existem técnicas que vocês só irão aprender na aula presencial, né? A aula presencial tem técnica mais profunda, né? Que vocês vão ter aqui em Aracaju. E nessa aula presencial, tem algumas técnicas que vocês vão fazer que você precisa induzir a pessoa a uma quebra de estado. Por exemplo, nós temos deixa eu ver aqui uma técnica que vocês vão utilizar. Posições perceptuais. Como é que é posições perceptuais? Imagine que você está aqui, você, desse lado, e do outro lado está uma pessoa que você tem um conflito com ela. Tá bom? E você está aqui. Nesse momento, você é você. Então, você vai falar tudo dessa pessoa, aquilo que você queria falar para ela. Você fala. Nesse momento, depois, eu convido você para sair do seu papel e ir para o outro papel. Você vai se tornar a pessoa. Tá? E vai ouvir o que ela tem a dizer e falar para ela. Mas para você sair de um estado para entrar no outro, eu preciso quebrar estado. Por quê? Porque você não pode se tornar outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa que te fez algo mal, carregando um pouco de você. Tá bom? E na hora que você voltar
da outra pessoa e ser você mesmo, durante a dinâmica, você tem que quebrar estado, para você não trazer nada da outra pessoa para você. Entendeu? Então é como se eu me colocasse na posição da pessoa que magoou, para ver como é que ela entendeu a história, mas eu preciso quebrar estado, ou seja, eu preciso deixar de ser eu naquele momento e me colocar na outra pessoa. E aí, depois que eu me colocar na outra pessoa, que eu preciso voltar para eu mesmo aqui, eu preciso também quebrar esse estado, para eu deixar o que é do outro lá e voltar a ser eu. Então, como é que ela é feita, essas quebras de estado? Eu estou falando aqui agora, porque na sala de aula, na aula presencial, nós vamos usar muito quebra de estado e algumas dinâmicas de PNL, e eu não posso estar parando para explicar tudo que é quebra de estado. Eu já vou fazendo. Eu não posso mais explicar a teoria, tá bom? Então, eu vou dizer, gente, isso aqui é uma quebra de estado. Vamos fazer agora, durante essa dinâmica, para essa, você faz uma quebra de estado. É tanto que, durante essas técnicas, eu utilizo o pular como? Você pega na mão do colega e fica pulando, como você vai se divertindo. É uma quebra de estado, entendeu? Ou você pergunta alguma coisa totalmente fora do normal, ali, que vem desconcertar ela, ou você convida aquela pessoa para cantar uma música junto. Vamos cantar uma música junto aqui? Pronto. Com isso, é como se zerasse os contadores, entendeu? Para reiniciar o programa. Mais ou menos isso. Então, qualquer coisa que seja totalmente diferente, tá? Então, durante também a palestra, né, durante a aula de PNL, eu utilizo outras quebras de estados. Digamos que eu fiz uma técnica em que todos vocês não estão bem emocionalmente. Assim, é uma técnica que mexeu com o passado de vocês, que deixou vocês angustiados, que é normal, tá? E aí eu preciso tirar vocês desse estado e colocar vocês no estado da alegria. Aí tem uma técnica que é com muita música, para cantar, entende? Com diversão, para que você não fique naquele estado emocional que você estava. Beleza? Quebra de estado pessoal, né? Aqui você pode aplicar a quebra de estado em sua vida, ou seja, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando você estiver com raiva, frustrado. Então, você poderá criar a sua própria técnica, que vai te fazer sair daquele estado doloroso. Teve uma vez que eu estava ministrando, olha que coisa interessante, eu estava ministrando um curso de PNL, tá? Isso foi na turma número, sei lá, acho que foi número 12, faz muito tempo. E estava mexendo nessa aula, era ao vivo, né? Presencial, tá? E nessa aula, eu recebi uma notícia muito ruim de uma pessoa, tá? Assim, teve um intervalo, não, antes de começar a aula, alguém me deu uma notícia muito ruim, beleza. E aí eu comecei a aula daquele dia, né? Muito mal, muito angustiado. Eu estava falando, mas a minha mente não estava ali. Tá? Eu comecei a entrar numa tristeza, numa angústia. Nossa, eu estava muito mal mesmo. É sério, estava para baixo mesmo. Foi assim, as piores 4 horas de aula que eu tive na minha vida. Entende? Muito mal. Aí quando chegamos no intervalo do almoço, aí eu pedi para as pessoas que estavam na minha equipe, né, que são os mentores, sair da sala de aula. Me dar um tempinho ali. Eu fiquei na sala de aula. E aí eu fiz uma quebra de estado em mim. Qual foi a quebra de estado que eu fiz? Né? Eu coloquei uma música bem alto e comecei a dançar. Qual foi a música que eu coloquei? A música que eu gosto. Tá? Uma música que me faz feliz. E comecei a dançar. Tá? Ou seja, eu entrei no transe de alegria. Como se eu dissesse assim para minha mente, olha, depois que terminar o curso, eu entro na minha tristeza, tá? Em relação a isso. Mas nesse momento que eu estou em aula, eu não posso me permitir estar triste, porque senão vai cair a qualidade da aula. E aí eu peguei, de porta fechada, parecia um doido, dançando, pulando naquela sala, extravasando. O corpo não queria, mas eu fui fazendo isso mesmo, fui fazendo. Daqui a pouco eu estava no estado de alegria. Pronto. Estava no estado de alegria, terminei a aula, né, daquele dia. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu entrei no meu estado de tristeza, porque o luto, às vezes, é necessário. Não era o luto em relação a que alguém tinha morrido, não, tá, gente? Era uma notícia muito ruim que eu tive, tá?
E aí eu me permiti entrar naquela tristeza para poder refletir sobre aquilo, tá? Então eu adiei aquele sentimento porque eu sabia que aquilo ia prejudicar na aula, entende? Eu não ia dar o meu melhor na aula. E os alunos não tinham nada a ver com as minhas questões emocionais naquele instante. E é do jeito, gente, que a aula estava tão péssima que nem eu estava aguentando a aula. Eu desci mesmo, sabe? A vibração emocional naquele momento. Tudo por conta da notícia que a pessoa deu, entende? Então, para você ver que nós precisamos ter as nossas quebras de estados, né? Então, uns pode ser dançar, outro pode ser cantar, outro pode ser pular, outro pode ser fazer uma oração, outro pode ser ligar para alguém que seja divertido, que sempre traga coisa assim para acrescentar, entende? Ou pode ser um grito que você dê, um grito de felicidade, um grito que traga alegria, enfim. É tanto que na aula presencial de PNL, nós vamos ter um grito de guerra, entendeu? E esse grito de guerra, vocês podem levar para o resto da vida como uma quebra de estado, entendeu? Então, vamos lá. Bom, para isto, né, eu vou mostrar aqui a técnica que nós vamos fazer, beleza? Eu preciso agora de alguém, tá, que possa fazer comigo aqui agora essa técnica, que eu vou fazer com ela, na verdade, e essa pessoa me diga o que é que ela, quando ela está triste, qual é a postura, tá, do corpo dela, quais são os pensamentos que vêm e qual é o estado emocional dela, tá bom? Quero que me fale isto. Quem é que pode aqui nos ajudar nessa técnica, aplicar nessa técnica? Eu. Pronto, muito bem, Michele, seja bem-vinda. Obrigada. Michele, quando você está triste, qual é a postura do teu corpo? Mais para baixo, a minha expressão, como eu sou muito transparente, né, naquilo que eu sinto, então eu já demonstro muito que eu tô triste. Tanto é que aconteceu isso essa semana e uma paciente relatou, por isso que eu já essa sou eu. Tenho que trabalhar isso em mim, para ninguém perceber, mudar essa quebra de estado. Pronto, mas como é que teu corpo fica? Então, eu não fico, acho que tão ereta, eu acho que eu demonstro muito com mais com a expressão facial do que corporal, mas eu acho que o corporal deve cair um pouco. Como é que como é que a face fica? A face já demonstra cara de tristeza mesmo, já mostra um estado assim péssimo. Eu não consigo disfarçar. Geralmente os olhos caem, a boca Sim, cai. Seria mais ou menos as pessoas perguntam logo, seu olho tá pequeno, assim. e às vezes a minha voz já demonstra na expressão, na voz. Porque A voz como eu fica tenho uma mais perda lenta ou mais também, fica mais lenta, baixa? mais baixa, mais monótona, sem tanta alegria, que geralmente às vezes eu chego, você quer falando, né? Então já fica mais demonstrando também pela voz. Ok, beleza. Bom, nesse caso da postura, tá? Qual seria o oposto? Isso é a quebra de estado, tá, gente? Qual é Tá. o oposto desse comportamento físico? O oposto que eu tenho É na postura, né? Corporal, você está falando, né? isso, só corporal. Acho que corporal eu não percebo tanto, talvez o que eu não tenha reparado, mas o que eu percebo é na facial. Mas na corporal, Mas a facial é corporal, faz parte do corpo. sim, isso é verdade. Então, eu percebo que eu tenho que mudar a expressão como um todo, mostrar um estado mais de alegria, mais sorridente, como geralmente eu sou. E geralmente eu fico tentando disfarçar, mas o meu sorriso eu acho que é meio sem graça. Então já demonstra logo. Então eu já tenho que demonstrar também pela voz a forma de mais alegre, porque fica muito aquela coisa muito calma, mas sem muita entonação, sem muita ênfase. Acho que Certo. isso chama muita atenção. Mas vamos focar aqui na solução. No caso, você, Certo. o contrário seria você sorrir mais e ser um sorriso mais próximo do verdadeiro, não é isso? Isso. O sorrir mais E e como ficaria os mostrar, né, olhos? pela expressão do rosto um estado mais de felicidade. Acho que é isso. Ok. E os olhos? Como é que os olhos comportam? Você fala que os olhos ficam meio fechadinhos, não é isso?
Já são pequenos, acho que fica menor. Então, eles menores. ficam menores. Então, o oposto seria o quê? Ficarem mais abertos, não é isso? Sim, isso, Pronto. A voz costuma ficar baixinha, não é? isso, Meio que sussurrando. Então, o oposto seria ela ser mais alta, correto? certo. Pronto. Então, como é que você pode fazer isso agora comigo aí? Só demonstra nesse oposto. Ixi, Maria, que difícil. Vai, eu sorrindo, falando, oi, Isso. Rafael, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Pronto. Pronto. Beleza. Na PNL, a gente acredita que quando a gente muda o nosso corpo, muda também o nosso estado emocional, tá? Certo, Então, quando você vai trabalhar, só que você está triste. Para você tiver um sim, bom rendimento naquele momento de trabalho, tá? Você faz essa quebra de estado. Você faz o oposto do comportamento que você tinha. Pode certo, forçar mesmo, porque a tua mente vai entrar no estado, tá bom? Só que você vai certo, fazer um de cada vez. Primeiro é a postura, que é tudo isso que você falou. A certo, voz entra na postura também, o seu olhar, a sua boca, tá? Você vai forçar mesmo para colocar naquele estado. Beleza. Aí certo. agora eu vou para o pensamento. Quando você está triste, quais são os pensamentos que vêm à tona? Eu fico muito perseverante naquilo ali. Já consegui melhorar muito. Antes eu não conseguia nem sair do estado. Hoje eu já consigo fazer um raciocínio clínico para poder sair daquele estado. Então, mas roda e vira aquela tristeza, a sensação fica. Então, o pensamento não necessariamente está o tempo inteiro, já consigo desfocar um pouco, fazer raciocínio clínico para mudar o pensamento, desfocar daquela situação para o momento atual, fazendo raciocínio clínico. Então, tento fazer isso porque é a psicóloga que ensinou, né? Uhum. Enfim, mas é complicado porque a sensação de tristeza fica, como se algo não está bem e aquela sensação continua. E aí, quando eu começo a demonstrar pela postura, pela voz, pela expressão facial, Tá, mas quais eram os pensamentos, então, que vinham quando você estava triste? a situação que causou. Então, Fica se a voltando. situação causou alguma coisa, por exemplo, foi o luto minha avó, pronto, Uhum. aquilo ali fica perseverando na minha cabeça, entendeu? A situação em si que fica perseverando. Então, meu pensamento fica focado na tristeza. Uhum. Ok. Agora me diz uma coisa. Se o pensamento é sempre aquela história, tá? Sim. Qual seria o oposto O desse oposto, pensamento focado nessa história? o oposto a essa história? Vixe, que difícil. Eu vou te ajudar. Certo, É mais ou menos o seguinte: imagine aquela história como se ela estivesse dando certo, porque você está lembrando aquilo que estava dando errado, que deu errado, entendeu? Agora você vai construir uma imagem mental daquilo que poderia dar certo de agora em diante. Né? Eu vou dar um exemplo mais claro. Digamos que eu esteja triste, né? Porque eu briguei com a minha irmã, que é uma pessoa que eu amo muito, tá? E aí toda hora vem aquele pensamento, eu brigando com minha irmã, toda hora vem o pensamento. Como é que eu tenho que mudar esse pensamento? Eu tenho que mudar que aquela situação vai se resolvendo. Começar, toda vez que vi o pensamento da discussão que eu tive com ela, eu visualizar imediatamente, fazer a correção dele, de que não, vai dar certo, a gente vai se reencontrar, a gente vai conversar, vamos passar por cima de tudo isso, vamos abraçar, vamos nos entender. Então você vai criar uma imagem já do futuro daquilo resolvido, entendeu? nesse caso específico, por exemplo, do luto, não tem como, né? Foi algo que Não, do aconteceu luto, comigo. tem como. Do luto a gente chama de ressignificação. Você vai Sim, criar uma imagem mental sua de você aprendendo a lidar com as emoções, de você entendendo que faz parte daquela pessoa, que aquela pessoa partir para outra, entendeu? Então, esse é o pensamento que você vai ter. Daquilo está resolvido dentro de você, entendeu? Então, certo, é como você visualizasse o futuro de uma forma positiva daquela experiência que aconteceu. Sempre certo, resolvida, tá? Então, no certo. mundo tem como sim, dessa forma. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, tá, gente? Digamos que seja. Digamos que eu tenha. Ah, pronto, no dia que bateram no meu carro, tá? Nossa, eu fiquei muito mal. Que o motoqueiro bateu no meu carro, fiquei muito mal mesmo, muito angustiado. E toda vez vinha aquele pensamento na minha mente, toda vez, entendeu? Qual era o pensamento contrário daquilo? Eu vou consertar o meu carro,
tá tudo certo, vai ficar bonito, novo, tá entendendo? Se eu vou gastar, né, com a taxa lá do seguro que a gente paga, mas se eu vou gastar é porque eu tenho condições, entendeu? Mais afiador seria se eu não tivesse, mas eu tenho condições de pagar com a taxa lá do seguro e tal, e não sei o quê. Então, assim, sempre visualizar a coisa ser resolvida, entendeu? Certo. Porque o grande desafio é que quando a gente está na tristeza, o pensamento é que aquilo vai ficar pior. Diga se não é quando a gente está na tristeza. Que aquilo vai ficar de mal a pior. Por exemplo, se eu briguei com minha irmã, quais são os pensamentos que vêm? Nossa, ela não vai mais falar comigo. Nossa, não vai dar mais certo a nossa relação. Nossa, vai ser desafiador a gente conversar de agora adiante. Então a gente tem que trazer o contrário do pensamento, né? Fazer uma construção positiva. Nossa, nós vamos nos entender. Nossa, a gente vai rir muito disso aí ainda. Nossa, a gente vai saber lidar com isso, né? O amor que a gente sente é muito maior do que essas picuinhas que acontecem entre a gente. Então a gente vai se encontrar em algum momento, vai se resolver, eu vou ligar para ela, ela vai me ligar e vai dar tudo certo. Então, isso é uma quebra de estado, entende? Sim. Aí nós vamos agora para o estado emocional, Michele. Emocionalmente, o que é que você sente quando está triste? Eu sei que você vai dizer, talvez, é tristeza, mas eu quero outras informações além de tristeza. Difícil, porque quando falo em emoção, só me vem um nome em si, não como eu estou. Você quer que eu descreva como eu fico? Seria isso, por exemplo, o meu coração Sim. fica acelerado, sinto muita angústia no meu peito. Angústia. Sinto angústia, muita angústia, não tenho muita vontade de fazer as coisas, quero ficar mais sozinha, sem muita gente, prefiro ficar... Em disposição, no caso. Não prefiro não ficar em exposição justamente para não demonstrar vulnerabilidade. Estou num momento frágil, né? Então, prefiro ficar só, me sinto angustiada, às vezes entro numa crise de ansiedade, se for algo como foi esse, né? Um caso mais importante, né? Isso. E aí fico bastante ansiosa. Aí tem momentos e momentos, né? Em estados de ansiedade, não é sempre. Pronto. Qual é o contrário, o oposto da angústia? Angústia. O oposto da angústia seria o quê? Mais disposta, não sei. Não, aí seria para indisposição. Então, assim, o contrário de angústia. Talvez seja paz de espírito, não sei. Talvez, não sei. Também não sei não, tá? A indisposição, qual é o contrário da indisposição? A disposição. A disposição, né? E qual foi o sentimento que você trouxe aí? Ansiedade. Ansiedade. Qual é o contrário da ansiedade? Nossa, pergunta difícil. Tranquilo, calmo. Tranquilo, calmo. Tranquilo, calmo. Tá? E eu falei, mas não foi uma emoção, na verdade, eu falei como eu fico, né? Que gosto de ficar mais reservada. Exatamente. Pronto. Aí, olha só. Você mudou a sua postura, você mudou o seu padrão de pensamento, agora o que você tem que fazer é forçar um pouquinho para mudar o seu estado emocional. A emoção, naquele momento. Entendeu? Só que a partir do momento que você muda a postura e o pensamento, a emoção já é consequência. É uma coisa incrível. Parece que está tudo ligado um ao outro. Mudou a postura, tá? Mudou o pensamento aquilo se resolvendo, a emoção ela já é automática. E aí, se você vai dar ainda mais uma força para essa mudança automática de postura, de emoção, transformando essa emoção positiva dentro de você, fazendo que ela se torne positiva de alguma forma. Se eu estou triste, pelo menos sentir um pouco de alegria, e eu forço essa alegria dentro de mim. Se eu estou com raiva, eu forço um pouco da... Qual é o oposto da raiva, gente? Acho que é alegria também, né? Talvez seja alegria, não sei. Então, eu forço um pouquinho, só que não vai precisar forçar muita coisa. Então, dentro da programação neurolinguística, queridos, todas as vezes que, durante uma crise de raiva, de tristeza ou de medo,
você muda a sua postura, seu pensamento e o seu estado, e, consequentemente, aquilo vai mudar dentro de você. Entendeu? Aquela forma que você está sentindo naquele momento vai mudar isso de lugar. Da mesma forma que eu fiz agora com vocês. Que eu posso observar que, quando eu fiz essa indução, do momento triste e do momento feliz, eu fiz duas coisas. Eu pedi para você mudar a postura. Como foi que eu mudei a postura? Quando estava triste, para eu induzir você à tristeza, eu pedi para colocar a cabeça para baixo. Foi ou não foi? Quando foi para mudar para a alegria, eu pedi para você levantar levemente a cabeça e dar um sorriso no rosto. Então, eu mudei a postura de vocês. Depois, o que foi que eu fiz? Eu pedi para mudar o pensamento. Ou seja, você estava no pensamento de vivenciando um momento triste e depois você foi vivenciando um momento de alegria. Entende? Depois o estado emocional. Ou seja, quando foi na parte de tristeza, eu disse, sinta isso moderadamente, que eu não queria que você entrasse muito na tristeza, não. Tá? E quando foi a parte da alegria, eu potencializei 10 vezes mais, 30 vezes mais, 50 vezes mais, 100 vezes mais. Eu fui potencializando essa emoção. Entende? Uma coisa que é importante vocês entenderem é que quando nós estamos no estado de tristeza, nós não temos condições de resolver nenhum problema na nossa vida. Nós precisamos ir para o estado de alegria para termos a clareza de resolver alguma coisa. Compreende? Então, só o fato de você, por exemplo, quando está triste, estar assim e começar a mudar a postura, sabe? Levantar a cabeça e dê um leve sorriso no rosto, nem que seja forçado, você vai ver como muda o estado interno. Compreende? É essa reversão que acontece. Uma dica que eu dou para vocês, por exemplo, todas as vezes que você for pensar sobre qualquer problema que você precisa resolver, qualquer desafio que você precisa resolver, você vai, sabe o quê? Você vai entrelaçar os dedos, colocar aqui a mão atrás da cabeça, ó, e deitar assim, ó, na cadeira. E colocar a cabeça assim, ó, bem, colocar o rosto para cima e olhar para cima e refletir sobre o problema. Por que eu aconselho vocês a fazer isso? Porque essa postura é a postura de quem está descansado, de quem está tranquilo, de quem está em paz. Então, toda vez que você se põe nessa postura para pensar em algo desafiador a ser resolvido, você vai ter mais clareza para resolver aquilo. Agora, se você for pensar naquilo dessa forma, no problema, sabe? Desse jeito que as pessoas se posicionam, aí você está se imergindo cada vez mais na dor que aquilo lhe traz. Então, a mudança postural, você quebrando a mudança postural, ela traz totalmente mudança nos seus pensamentos e no seu estado emocional. Compreende? Tá essa conexão. Beleza? Então, lembrando que, né, na nossa aula, nós teremos várias quebras de estados. E essas quebras de estados vão ser várias, tá? Você vai contar uma piada para o colega, você vai pegar na mão dele e sacudir, vai dançar, vai pular. E agora isso é em poucos segundos, tá, gente? Não é que você passar uma hora fazendo isso, não. É poucos segundos, 30 segundos. 30 segundos, por exemplo, rindo do nada, tá? 30 segundos pulando. 30 segundos dançando. É rapidinho, para sair dessa quebra de estado, beleza? Da mesma forma, você pode fazer isso também em público, né, durante uma palestra. E também você pode fazer isso também numa mentoria, já que o curso trabalha essa parte de mentoria. Toda vez que o mentorado chegar ali no atendimento e ele não estiver bem emocionalmente, você induz a uma quebra de estado. Todas as vezes. Você vai falar de coisas boas, você vai, de alguma forma, trazer ele para o estado positivo. Tem pessoas que fazem isso sem saber que fazem. Por exemplo, sabe aquela que chega num local e tá todo mundo triste, a pessoa chega, oi, bora lá, gente, todo mundo alegre, todo mundo feliz, vamos lá, galera. E chega com aquela animação toda, entende? Ou numa festa, numa reunião de família. São pessoas que já têm a capacidade natural de fazer uma quebra de estado. Mas existe quebra de estados mais sutis, né, que vocês já aprenderam aqui, né, que é mudança de assunto, contando uma piada, ou trazendo uma frase descontextualizada, né, do que está sendo dialogado naquele momento. Compreenderam?
Queridos, alguma dúvida sobre quebra de estados? Compreenderam perfeitamente? Durante as aulas, a qualquer momento, vocês podem trazer um depoimento de quebra de estado que você fez, tá bom? Professor, diga seja lá na frente, professor, eu estava com meu filho ficou chateado comigo com tal coisa, ficou um clima chato e eu fiz essa quebra de estado. Ah, professor, tive um cliente meu que eu não dei o desconto que ele queria, ou seja lá como for, não pude atender ele na hora que ele queria e ele ficou chateado. Eu fiz a quebra de estado. Então, esses depoimentos eles são bem produtivos para nós. Tranquilo? Alguma dúvida sobre quebra de estado? Não, né? Queridos, vocês... Então, vamos lá. Antes de encerrar... Sim, alguém gostaria de fazer a indução de hoje? Porque o Jackson, ele não vai poder, que está trabalhando, né? O bom é ele ter falado antes. Se tivesse comunicado a gente antes, né? Tinha como a gente trocar, né? Mas acima da hora, eu sei que ficou um pouco desafiador. Tem alguém que gostaria de fazer indução? É só ler aquele texto. Bom, se não tem, olhe lá no texto que eu fui enviado para o grupo, que vai ser o próximo, tá bom? Então é importante que vocês façam, para vocês ir treinando essa Nossa, mas sou eu. Professor, você coloca a música, e É, bota aqui o vou negócio de fechar os olhos, né? Só preciso ler a mensagem. Isso, leia a mensagem e fazendo aquelas mudanças de voz passiva, voz ativa, tá bom? Sim. Aí você, quando pegar o texto, você vai sublinhando aonde é que vai ser, que você acha que vai ser voz ativa e voz passiva, certo? Sim. Aquela voz ativa motivacional. Sim. E é nesse momento que você encontra a felicidade dentro de você, ou a voz passiva. E ao encontrar essa felicidade, você fica em paz. Então, fica oscilando aí. De acordo com a necessidade. Queridos, vocês serão os primeiros a ficarem sabendo de um curso que estarei lançando amanhã nas minhas redes sociais, ok? Esse é um curso fantástico, eu preparei para todas as pessoas se inscreverem. É o segundo curso, na verdade, é a segunda turma. Né? Teve a primeira, que foi no ano passado, e agora será a segunda deste ano, que é esse curso aqui. É o curso de formação de palestrantes, ok? Esse curso é para quem realmente quer aprimorar a sua capacidade de falar em público e desenvolver excelentes palestras ali. Tocar nas emoções das pessoas, né? Empoderar pessoas, passar o assunto com mais claridade, né? Com mais evidenciação, com mais alegria, e fazer com que a mensagem seja compreendida. Esse curso é fantástico. Eu ministrei ele ano passado, foi um sucesso, deu muita gente nesse curso. E ele será um curso com técnicas de PNL, Programação Neurolinguística. Lembra que eu falei para vocês que as técnicas da PNL podem ser direcionadas para qualquer tipo de curso que você vai ministrar? Tá? Então, eu estou pegando várias técnicas da PNL e direcionando para a capacidade de palestrar. Então, lá eu vou ser específico somente em relação a isso. É claro que vai entrar outras coisas que eu aprendi no meu dia a dia também, que não são PNL, mas boa parte do conteúdo é de PNL. Esse curso tem a duração de 2 meses, as aulas ocorrerão todos os sábados, às 15 horas, ok? Vai ser entre 3 da tarde até as 5, né? No máximo até 5, por aí assim, 3 às 5. E é um curso bem legal. E todos vocês que são do curso de PNL, é claro, é óbvio, terão desconto caso queiram fazer essa formação, beleza? E é importante ressaltar que é uma formação com práticas, não é uma formação teórica, não. Mesmo sendo online, 100% online, ela vai ser prática. Eu vou ensinar uma técnica e cada um vai fazer aqui individualmente, tá bom? Depois, na próxima aula, ensino outra técnica, vamos fazer individualmente. Então, é uma aula repleta de técnicas. Outra coisa também, no final do curso, nós teremos um mega evento, que é um evento de desenvolvimento profissional, onde vocês irão palestrar, né? Ou seja, cada pessoa que fez o curso, né, vai dar uma palestra de 20 minutos durante o evento, que será um domingo, e aí esse evento será online, e nós vamos convidar diversas pessoas de todos os lugares do Brasil para assistir gratuitamente a palestra de vocês. E nessa palestra você vai colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam durante o curso. Então, vocês vão estar ali a par
de tudo, vou fazer o script de tudo, então vai ser um excelente trabalho. Então, convido vocês, caso queiram fazer. O curso vai iniciar no dia 21 de março. Agora, tem uma coisa, eu só posso trabalhar somente com 20 pessoas. Não pode ultrapassar 20 pessoas, somente essa quantidade. Por quê? Porque como é um curso que envolve muita prática, então não tem como eu estar trabalhando com muita gente, tá? Porque é muita prática, é o tempo todo. Então, imagine aquelas 20 pessoas praticarem na aula. Então, leva um tempão, né? Porque eu quero ouvir cada uma, eu quero ver a apresentação de cada uma. Então, para isto, é que eu pego somente esse pequeno grupo, tranquilo? Então, qualquer coisa, vocês se formem com o Theo, pelo WhatsApp, e eu espero que encontre vocês lá nessa formação, né? É uma formação profissional, e é tanto que eu quero ver a apresentação de vocês antes dessa formação, e depois vou gravar a palestra de vocês para ver a diferença, o quanto vocês evoluíram, ok? Bom, gratidão a todos, tenham uma excelente noite, e a gente se vê na próxima aula, e bom carnaval, seja em casa descansando, ou seja aí, né, na folia das festas. Beijo a todos, e até mais. Valeu. Ah, gente, tem a chamada. Perdão, tem a chamada aqui. Pois é, eu falei, acho que ele vai embora. E cadê a chamada? Boa noite a todos. Ok. Vamos lá para a chamada. Anselmo Lessa Siqueira. David Oliveira Cruz. Débora Barbosa Silva. Ediene Alves. Edjane Moura. Irailma Leite. Eu, presente. Jadson Ferreira Almeida. Ele está trabalhando. Luzia Soares Pimentel. Margarete Alice. Maria Adriana Araújo. Presente. Michele Carvalho Gama. Presente. Nejanir Cristina. Presente. Patrícia Michele Meire Lima. Raimundo César Silva Santos. Presente. Rivonaldo Batista Cruz. Presente. Rosemary Farturi de Aguiar. Presente. Sandra Araújo. Saniele Teixeira Barbosa. Pronto, chamei todos. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Boa turma. noite. Valeu, galera. Boa Boa noite. noite, Até semana valeu. que vem. Tchau. Bom carnaval.